Oi pessoal, tudo bem? É o professor Paulo aqui novamente. Agora eu vou falar sobre a matéria de História, né? Vocês estão acompanhando aí alguns vídeos que o Positivo está colocando para vocês. Eu quero fazer uma rápida passagem sobre os temas que estão sendo abordados, né? A gente viu dentro da sala de aula os conceitos do estudo da história. Vimos também os primeiros seres humanos, né, como se deu os primeiros grupos humanos lá na pré-história, né, do período paleolítico, do período neolítico, até eles passarem da fase de nômades para sedentários, ou seja, dois termos que vocês já conhecem bem, né? E o que possibilitou deles serem sedentários foi a descoberta das atividades agrícolas, né? Pois bem, logo após essas atividades agrícolas, essa população começou a crescer demais. E crescendo muito essas populações, em várias localidades, né? Foi aos poucos surgindo o chamado Estado, que eram as divisões, que faziam as divisões das atividades. Então, gente que administrava, outros que faziam a segurança. Logo depois vem os grandes amontoados de pessoas dentro de um grupo para formar um exército. Ou seja, o agrupamento, o sedentarismo das pessoas em volta de uma localidade exigiu uma organização das atividades para manter uma certa ordem, né, dentro de determinada população. Pois bem, o que isso possibilitou, né, esse agrupamento, o surgimento das primeiras civilizações, que acabou se concentrando na Mesopotâmia. Hoje, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, no Oriente Médio, onde está situado o Iraque, o Irã, ou seja, são países onde são países que são banhados por rios que possibilitava uma grande atividade agrícola, eles fertilizavam a terra, essa água, ou seja, e possibilitavam que as atividades agrícolas fossem aprimoradas e a produção aumentasse, né? Então, essas primeiras civilizações se iniciaram na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa, em grego, entre rios. E esses entre rios seriam dois rios, o Tigres e o Eufrates, tá? Ou seja, está localizado no que corresponde hoje ao Oriente Médio. Eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Queria mostrar para vocês o mapa que corresponde, mas vocês têm nos seus livros e eu vou mandar um resumo para vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar aí a localização, tá ok? Ou seja, então, essa região que corresponde ao Oriente Médio começou a se amontoar um monte de gente e a surgir as primeiras civilizações. E a partir daí, das primeiras civilizações, a gente entra numa transição que eu falei para você dentro da sala de aula entre a pré-história e entramos na história. Por que pré-história e história? O que diferencia isso? Vocês já sabem, né? É o surgimento da escrita. A partir desse momento que a escrita, as atividades são todas registradas pelas letras, nós entramos no período da história. Antes, que não menos importante, que os homens registravam suas atividades, eram feitas através das pinturas rupestres. Agora, nós temos, a partir dessas primeiras civilizações que surgem na Mesopotâmia, várias culturas surgindo, entre elas as letras, que inicialmente era para registrar os excedentes agrícolas, né? Para registrar dívidas, para registrar tudo aquilo que formava as atividades dentro de um determinado território. E o legado cultural deles foi muito grande,
como eu falei para vocês, eles tinham a escrita, eram também dotados de uma religião politeísta. O que significa isso? São vários deuses. Geralmente são deuses que correspondem a algum elemento da natureza ou algo da natureza, né? O vento, o ar, a água. Ou seja, Deus da agricultura. Eles tinham deuses para tudo, né? Para tudo. E surgiu aí também os estudos astrológicos, os horóscopos, a matemática, que foi muito importante também, o surgimento dos números para o registro da contabilidade, né? Principalmente do excedente agrícola, as codificações de leis, que era extremamente importante para poder organizar aquela sociedade, dar uma segurança jurídica, uma segurança para que todos pudessem fazer as suas atividades e tendo o direito de fazer essas atividades através das leis, até para coibir crimes, roubos, tá? O hábito também de fazer plantio em fases da lua, ou seja, por isso que os estudos astrológicos, junto com a religião, era muito importante para eles poderem ver o período melhor para o plantio. Empreenderam também o tempo da semana de 7 dias, né, que foi uma forma de organizar as atividades. A gente viu a divisão no dia, horas, minutos, segundos, né? Ou seja, e uma coisa que foi bem característica dessas primeiras civilizações foi a construção de templos e palácios. Eram sociedades que pregavam muito a importância da religião. Eles eram praticamente movimentados pela religião. Inclusive o líder, o imperador, o rei que surgia dos assírios, dos acádios, né? Eles eram considerados os enviados dos deuses, né? Era representante do Deus aqui na Terra. Então, esse é um pouco do legado cultural que eles deixaram, né? Eles, como eu falei para vocês, a Mesopotâmia fica entre dois rios, né? O Tigres e Eufrates, que eram rios que adubava, né? Tinha muitos minerais que fortalecia, né? Que a terra ficava enriquecida com essas águas, principalmente quando tinha as cheias, né? E isso preparava o terreno e deixava próprio para a agricultura, ok? Era um estado, como eu falei para vocês, eles pregavam muito a religião, teocrático, ou seja, os governantes eram representantes dos deuses na terra, né, repetindo isso para vocês. Eram divididos em cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha uma independência, mas essa independência também chegava ao ponto, essa liberdade chegava até o ponto de unir um determinado império. Eles tinham uma certa liberdade, mas desde que essa liberdade não infringisse o governo central. É mais ou menos como a gente tem hoje, né? Nós temos o governo federal e nós temos por exemplo, os estados. São Paulo, Minas Gerais, eles são independentes até um certo ponto que não inflige algumas leis federais ou algo que já é combinado dentro da federação, tá ok? A economia, como você já sabe, era baseada na agricultura e também, aos poucos, dessa agricultura, com excedente da agricultura e também do surgimento do artesanato, o comércio também foi muito importante para essa época. E o uso da escrita, né, que começaram com os sumérios. Dentro dessas primeiras civilizações, a gente tem o avanço também um pouco da ciência, o avanço da astrologia, que era muito importante dentro dessas sociedades, né? Uma economia muito pujante, né, em relação à agricultura, que era basicamente centrada em cevada e trigo. O comércio era muito constante entre várias civilizações que surgiam ao redor do rio, né? Principalmente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, com a civilização egípcia, ok? Então, essas são as características, né, das primeiras civilizações. Vamos lá, voltando. Eles estavam concentrados na região da Mesopotâmia, que hoje fica entre o Iraque, o Irã, parte de Israel,
eles eram baseados na sua economia baseada na agricultura e comércio de artesanato, e o comércio também desse excedente agrícola. Eram estados teocráticos, ou seja, o líder era o representante de Deus na terra, e eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E, para finalizar, a característica dessas primeiras civilizações, a gente vai ter também uma organização de servidão coletiva, ou seja, toda a terra pertencia ao Estado, né, ao governo, não tinha uma terra particular. E essa terra era doado para a população trabalhar nessa terra, ou seja, uma servidão coletiva. Eles trabalhavam, plantavam, colhiam e pagavam parte do excedente agrícola como imposto, ok? Então, as primeiras civilizações que a gente vai ver é lá na cidade de Ur, que hoje corresponde a Bagdá, onde vai surgir os sumérios e os acádios, tá ok, gente? Então, essas são as primeiras civilizações, as primeiras características que vocês viram aí, né, até para dar uma pequena revisão do que vocês estão vendo nos vídeos, ok? Então, preste atenção, todos os vídeos que estão sendo colocados pelo Positivo são muito bons. Eu estou encaminhando para vocês como atividades, para que vocês não esqueçam dos livros, tá? E eu peço que mantenham o ritmo dos estudos, não percam o ritmo, né? Até para não ficar atrasado na matéria, acompanhe, tenha uma rotina de estudo. Lembre-se, nós não estamos em férias, né? Nós continuamos trabalhando, tá certo, pessoal? Então, essa foi uma pequena revisão do que vocês estão vendo. Leiam os textos propostos, tá? E façam os exercícios. Os próprios vídeos que estão sendo colocados pelo Positivo estão utilizando o caderno de atividades, e mantenham sempre atualizado nos estudos, tá ok? E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, podem estar em contato comigo, tá ok? Tô com saudade da sala, tô morrendo de saudade de vocês, tá? Tô sentindo falta bastante, porque estar dentro da sala de aula é o que me dá o sentido da vida, o que eu gosto de fazer, e eu gosto de estar discutindo com vocês as nossas matérias, tá ok? Então, enquanto isso não é possível, mantenha o ritmo dos estudos, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.